E aí, boa noite. Na dica de saúde de hoje vamos falar sobre alimentação. Vamos falar sobre alimentação em uma prática chamada de Mindful Eating, que quer dizer comer com atenção plena. A gente tem que entender algumas coisas com relação à alimentação. O nosso cérebro, ele tem o que a gente chama de área cortical do prazer. É uma área cerebral que ela é responsável por detectar e por trabalhar os estímulos prazerosos que a gente tem. A alimentação, a comida, ela é um desses estímulos prazerosos e ela ocasiona a liberação de uma substância chamada dopamina, e a dopamina ela é liberada em respostas prazerosas. Tá? O que acontece quando a gente está sob estresse? Sob estresse, essa área cortical do prazer, ela funciona de uma forma diminuída, ela diminui a eficácia de funcionamento dela com relação à dopamina, tá? Esse estresse, por exemplo, que a gente está vivendo, ele pode afetar essa área cortical do prazer e fazer com que a gente tenha uma resposta diferente aos estímulos que normalmente nos davam prazer. Então, momentos de estresse alteram o funcionamento dessa área cortical do prazer, particularmente pela liberação de cortisol, que vai alterar esse funcionamento da dopamina. Do ponto de vista prático, o que isso quer dizer? Tá? Momentos de estresse vão fazer com que a alimentação que nos gerava prazer em determinada quantidade não gere mais. O que vai acontecer? Então, o nosso cérebro vai fazer com que a gente busque outro tipo de comida. No momento de estresse, a tendência do nosso cérebro é fazer com que a gente procure comida calórica, comida gordurosa, comida crocante. Estamos sob estresse, então isso a gente tem que entender. Eu acho que conhecer os mecanismos faz com que a gente mude nossa postura e mude o nosso enfrentamento. Então, momento de estresse faz com que a gente coma mais determinado tipo de comida. O Mindful Eating, justamente, ele trabalha nessa lógica, tá? O ideal é que antes de comer, você perceba qual é o seu estado emocional. Se você está sob um momento de estresse, a tendência na hora de você fazer o seu prato é que você procure mais esse tipo de comida, que são comidas particularmente calóricas, mas não necessariamente comidas que têm um valor nutricional bom ou adequado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é como que está o nosso estado de estresse na hora que a gente vai buscar e escolher essa comida. Estamos passando por um momento de estresse muito grande, óbvio, então a nossa tendência como um mecanismo de defesa natural é fazer com que a gente coma mais uma comida com valor calórico extremamente maior, porque o nosso cérebro assim ele vai entender que a gente está protegido, a gente está satisfeito. Então a dica é, estamos sob estresse, então na hora de escolher a comida, entenda, tá? Leva em torno de 20 minutos para o seu cérebro entender que você está satisfeito, para o cérebro entender que você está com aquela sensação de prazer de uma alimentação saudável, boa e gostosa. Em momento de estresse, você vai ter uma alteração do funcionamento dessa área do prazer, então você vai comer mais rapidamente e aquela sensação de prazer que você tinha, ela vai demorar a acontecer da mesma forma que ela acontecia anteriormente. Então, sob estresse, a gente come mais. Mas isso não é um mecanismo de defesa saudável? Sim, faz parte da síndrome geral adaptativa do nosso organismo. Só que uma das estratégias que a gente tem que ter para passar sob momentos de estresse é alimentação correta, alimentação adequada, aquela tabela, aquela divisão, por exemplo, da Academia Americana de Medicina do Estilo de Vida. Você tem que comer 5 frutas, legumes e verduras, tem que ter uma quantidade de 5 pelo menos por dia. Por exemplo, 3 frutas e um legume, uma verdura, em média, assim, só que com as suas variações. Só que a gente tem que entender, então, que em momento de estresse, a nossa tendência é comer comida não saudável, é comer comida calórica, é comer comida com baixo teor nutricional. O Mindful Eating quer dizer isso. Estou sob estresse? Então, peraí, como é que é meu prato normal? Qual estratégia que eu vou fazer para gerenciar esse estresse? Como é que eu vou desenvolver esse gerenciamento de estresse? Eu vou parar? Eu vou perceber? Eu vou orar? Eu vou meditar? Qual estratégia que você utiliza para gerenciar esse estresse? Dentre estratégias de gerenciamento de estresse que a gente conhece, existem, por exemplo, meditação, oração, ver um vídeo engraçado, entendeu? Parar para pensar, deixar desse automatismo que a gente tem. Momentos de estresse faz com que a gente tenda a ter comportamentos que não são comportamentos exatamente saudáveis. Então minha dica é essa, preste atenção na comida, preste atenção no seu estágio emocional.
O Mindful Eating, ele funciona mais ou menos nessa lógica de uma forma bem rasteira, de uma forma bem objetiva. Você tem que, na hora da alimentação, ter a sua percepção de fome. São duas percepções de fome. A tua percepção de fome de gosto, de prazer, do que te dá prazer, e a sua percepção de fome biológica, tá? O ideal é que você se alimente quando essa sua percepção de fome biológica esteja entre o eu acho que eu estou com fome, eu acho que eu estou satisfeito. Porque se você comer nos extremos, se a gente começar a comer naquele extremo de eu estou com muita fome, ou então você tende a comer mais. E no estresse, o segredo e o barato para você entender é o seguinte, tá? Em condição de estresse, mesmo que você já tenha comido muito, a tendência é que você coma mais, por causa dessa alteração no funcionamento da área cortical do prazer. Então, se você prestar atenção nisso, estou sob estresse, peraí, a quantidade que eu comi já está grande. Beleza, não fica com vergonha de deixar um pouco do seu prato, não fica com vergonha de parar a sua alimentação no meio quando você se sentir satisfeito. Pega, guarda um pouquinho, guarda um pouquinho para janta, mas perceba, a minha dica hoje, o principal é isso, a nossa preocupação com a saúde é essa, momentos de estresse, como esse que a gente está passando, tendem a fazer com que a gente tenha respostas não adaptadas. Então preste atenção nisso, preste atenção no seu nível de estresse. Tem estratégias, se você procurar sites de medicina baseada em evidência, sites da Associação Brasileira de Psiquiatria, eles têm comentado bastante sobre momentos de estresse, como esse que a gente está passando, de pandemias, de epidemias e respostas emocionais. Procure uma orientação de uma forma organizada de uma instituição séria, de uma instituição que você confie. Faça outras coisas, aproveite para passar tempo com a sua família, aproveite esse tempo, assim, estou sob o risco de pegar um quadro viral, sim, todos nós estamos, mas assim, aproveite esse tempo, se proteja e essa proteção inclui também se alimentar bem, inclui também fazer atividades com a sua família, inclui também você perceber seu estado emocional, perceber a sua resposta emocional. Percebendo isso, você pode combater de uma forma mais eficaz, pode ter um aprendizado com esse estresse e você pode sair, por que não? Eu falo, por que não a gente não pode sair bem de momentos de estresse? A gente tem que sair bem de momentos de estresse. Eu gosto de falar que os objetivos do tratamento em saúde mental é fazer você ficar bem, apesar da situação. Então, mesmo que as coisas não estejam exatamente bem, você tem que ter um nível de estresse adequado, que é aquele nível de estresse que faz com que você tenha, inclusive, agilidade para resolver os seus problemas. Então, pense nisso, pense nessas estratégias de comer com atenção plena, pense no mindfulness, pense então, antes de se alimentar, qual é o seu nível de estresse e qual é a sua fome biológica. Então, por que a gente não pode cuidar da nossa alimentação num momento como esse? Devemos, precisamos, é super necessário. Pense nisso, um grande abraço, sucesso sempre, até a próxima. Tchau!